A gente vive hoje no Brasil um cenário que é desolador, uma pandemia da Covid-19 fora de controle, uma realidade duríssima enfrentada por quase 60% da população brasileira, 120 milhões de pessoas que não têm o que comer em quantidade e qualidade suficiente desde que a pandemia começou. É estarrecedor esse dado, Arthur. Foi coletado pelo grupo de pesquisa Alimento para a Justiça e divulgado em abril de 2021. É quase 1 para 1. Para cada brasileiro que tem comida na mesa, tem outro que não tem. 125 milhões de pessoas enfrentando a fome, uma das deficiências mais cruéis que pode existir e que, na verdade, vem de muito antes do coronavírus aparecer. É tão antiga quanto o nosso país. É um assunto que tem um tremendo impacto na sociedade, no curto, médio e longo prazo e que também costuma mobilizar a reação das pessoas. É muito comum a gente ver campanhas de arrecadação de alimentos, cesta básica, distribuição de marmitas, né? É uma necessidade muito básica, né? Enfim, é fácil entender o que significa fome, mesmo quem nunca sentiu fome de verdade consegue se sensibilizar e entender facilmente o impacto que tem, ao contrário de outros problemas sociais que podem ser mais difíceis de explicar. Mas também é um desafio, porque é como enxugar gelo, e sempre tem alguém para dizer que não dá para dar o peixe, tem que ensinar a pescar, mas ninguém aprende a pescar com fome, né? É verdade, a fome está na base de todos os outros problemas, por isso talvez esse seja o tema mais importante que a gente já tratou aqui, porque é daqui que nascem todas as outras questões. Sem comer, não tem nenhuma outra atividade possível. E por isso a gente vai falar bastante sobre iniciativas muito importantes que estão acontecendo hoje. Combate à fome é o tema de hoje do Aqui se faz, aqui se doa. Está começando mais um episódio do Aqui se faz, aqui se doa, seu podcast semanal sobre cultura de doação, produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou Arthur Loubach e estou aqui acompanhado da minha companheira Roberta Faria. O assunto de hoje é muito importante, não à toa é a ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 1, que é o combate à fome, e também está no topo das preocupações das organizações da sociedade civil no Brasil. Com toda razão, porque é um problema estrutural, antigo, centenário e que piorou muito ultimamente. Alguns dados anunciados pelo IBGE em setembro de 2020 comprovaram. Em 2018, o Brasil retornou ao mapa da fome, a lista de países que tem mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável. E olha que aqui a gente está falando só de calorias, né? A gente nem está entrando numa discussão importantíssima, que é a questão nutricional. Desde 2014, o Brasil tinha deixado a lista publicada pela ONU de fome extrema, né? Que é pessoas morrendo de fome, pessoas que a gente fala que estão passando fome de verdade. Mas isso não significa que as pessoas estão comendo bem. Mas a insegurança alimentar grave, ou a fome mesmo, voltou a assombrar mais de 5% da população brasileira, ante 3,6% em 2013, né? Alcançando 10,3 milhões de pessoas. Mas, bem da verdade, a gente sabe que o Brasil nunca se afastou do mapa da fome. É só porque o mapa da fome tem uma contabilidade que é de quem está há vários dias sem comer. Mas temos muita gente que não sabe se vai ter jantar, não dá para ter certeza disso. E basta divulgar o número de pessoas que já viviam em segurança alimentar antes da pandemia, de 52 milhões de brasileiras e brasileiros abaixo da linha da pobreza, que não sabiam se ia ter o que comer na próxima refeição. Mas o agravamento da pandemia e agora a redução dos valores do auxílio emergencial, ou até o período que muitas pessoas ficaram sem auxílio emergencial, atingiram ainda mais em cheio as populações mais pobres e vulneráveis. O resultado é que só cresce a demanda por ajuda para alimentação, né, por meio de cesta básicas, marmitas. É o que se vê em muitas famílias que dependem exclusivamente das doações para poder se alimentar. Para falar desse cenário e também de iniciativas que tentam amenizar essa realidade, que combatem a fome e o desperdício de alimentos, nós chamamos hoje para conversar a economista Luciana Quintão, fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos e autora do livro Inteligência Social, a perspectiva de um mundo sem fomes. Luciana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por topar conversar conosco. Obrigada a vocês, queridos. Sempre que a gente fala de causas e doações, combate à fome é citado, né, como uma questão fundamental. Eu acho que em todos os momentos. Por que isso continua sendo um problema depois de
tanto tempo, volta e meia, quando a gente tem algum problema, a fome, o alimento vem à tona. Isso é consequência de má gestão pública ou isso é algo que sempre vai existir mesmo? Eu luto para mudar essa realidade, né? Eu acho que isso não deveria mais existir de jeito nenhum. Eu acredito que realmente seja uma função de má gestão pública em todas as esferas. A gente tem que pensar até no judiciário, executivo e legislativo. Agora mesmo eu estou tendo a oportunidade de conversar de novo com vários políticos que não sabem, não conhecem o problema da fome, o que eu acho que é um absurdo porque é um problema secular. Temos várias fomes, né? Fome de comida, de moradia, de transporte, saúde, educação, gravíssima. E por que isso acontece? Simplesmente porque a gente não trabalha de uma forma eficiente. Me desculpa, né? São várias cabeças que, em vez de se debruçar em cima de uma mesma questão, cada uma fica competindo, né, pelo poder e pela sua forma de agir, e quem perde é todo o Brasil. Nós somos muito ricos, nós temos muitos recursos, inclusive naturais. A quantidade de impostos arrecadados no Brasil é uma das maiores do mundo. Basta fazer direito. Em qualquer lugar que você esteja atuando, que faça de uma forma eficiente. Só isso já melhoraria muito. A questão agora do repasse de ajuda humanitária para as pessoas, o Brasil simplesmente quebrou, agora em 2021, porque a gente está com déficit fiscal que já vem há 30 anos, né? Ou seja, o governo ele gasta mais do que arrecada e com a sua própria máquina. É todo esse conceito que precisa mudar. Por isso que eu invisto muito na questão da educação e da conscientização, porque a gente precisa formar uma nova estrutura que funcione com equilíbrio, com organização. E a fome, gente, antes da pandemia, ela já era muito séria. 57 milhões de pessoas já viviam em insegurança alimentar antes da pandemia. Agora é 1 para 1. 119 milhões de pessoas de 212 milhões estão vivendo em insegurança alimentar. É tal da gestão pública, né? Cadê nossa reforma fiscal, nossa reforma tributária, o fim da corrupção, a justiça realmente democrática? Não dá para viver sem política, né? Agora, a política não é poder, é trabalho social e coletivo, é aumentar a riqueza de um país, é trabalhar para os seus cidadãos e proteger o meio ambiente. É essa visão que a gente deveria ter dos próprios empreendedores sociais, às vezes, não ficar só brigando ou polarizando para cá ou para cá. Eu sou muito mais da reforma do que da revolta. Tem que melhorar o Congresso, o Judiciário, a gente tem que desenvolver muito mais consciência, porque aí as fomes vão acabar ou vão diminuir bastante, que já seria um grande avanço, né? A gente tem que ir lá no Nordeste, hoje, 70% da população está em segurança alimentar. Isso é um crime, né? E as pessoas ainda envolvidas com, não sei, com consumo exacerbado, enfim, falta conhecimento, falta sabedoria, falta eficiência, né? Falta educação. São muitas fomes, como você disse. Até isso eu queria que você explicasse, porque eu acho que nem todo mundo entende essa diferença. A fome tem medições diferentes ali dentro. Eu queria que você explicasse melhor essa diferença, porque as pessoas não entendem isso. Quando você fala assim, metade do Brasil hoje está com insegurança alimentar, a gente ouve, imagina, exagero. Eu conheço um monte de gente, tem ninguém passando fome, assim, né? Mas insegurança alimentar é outra coisa, né? Você pode contar um pouco sobre esse conceito? Posso. Insegurança alimentar é um termo relativamente novo. Antes dele surgir, depois do Fome Zero, enfim, outros movimentos, da FAO, etc., a gente não tinha esse termo insegurança alimentar, que significa, basicamente, se a pessoa vai ter que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Pessoas que ficam sem comer um grande período, de alguns dias, é considerado insegurança alimentar aguda, tá? E é essa que conta se um país está no mapa da fome ou não. Ou seja, é uma premissa de um modelo que foi arbitrado pela FAO, pelas Nações Unidas também, e que eu, particularmente, não concordo com isso. Porque esse modelo, se a gente está ou não está no mapa da fome, ele não leva em consideração a insegurança alimentar média e leve, nem fome oculta, quando a pessoa come muita porcaria, mas não tem nutrientes, não tem subnutrientes, isso não é levado em consideração. Então, eu ouço até pessoas que trabalham com gastronomia social, alguma coisa assim, dizem, voltamos para o mapa da fome. Eu digo, a gente nunca saiu do mapa da fome. Como 57 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar, diz que a gente saiu do mapa da fome. Se menos de 5% das pessoas não tiverem segurança alimentar aguda, o país não está no mapa da fome, segundo esse modelo que é o que prevalece, né? Mas eu acho que não. 57 milhões de pessoas têm insegurança alimentar moderada, estão passando necessidades. É, demais. Ô Lu, concordo com você, né, que essa noção de que saímos do mapa da fome acaba escondendo uma realidade, né, que é a impressão que eu tenho é que
a fome aguda mata, mas a insegurança alimentar, na verdade, se não mata, ela gera um problema de longo prazo, que é isso, compromete a cognição das crianças, a gente forma pessoas que mesmo se você der acesso à educação, não tem condições de acompanhar. Como a gente vive num país bastante imediatista, a gente desconsidera essa questão. Deu uma comida ali, não morreu de fome, então tá resolvido, né? Mas, de fato, eu acho que todos os quadros pioraram na pandemia, né? A fome aguda aumentou, a insegurança alimentar aumentou. Acho que a única coisa que não mudou muito foi o topo da pirâmide, né? Que segue num privilégio bastante grande. Como que vocês estão lidando com isso no banco de alimentos? Se antes a situação para vocês já era bem difícil, trabalhar com um universo de 57 milhões de pessoas necessitadas era complicado, agora isso aumentou muito mais e lá na ponta ficou extremo. O que vocês têm feito? O que vocês mudaram na atuação? Nós expandimos a nossa atuação. Nós saímos do programa de colheita urbana, que é aquele nosso programa tradicional que pega onde sobra e entrega onde falta. Fomos diretamente às comunidades, onde pessoas moram muito precariamente, a gente sabe que elas estão sofrendo bastante nesse momento, e nós entregamos cestas e entregamos também cartões carregados com valor. A média foi de R$ 98, porque tinha R$ 2 de taxa, enfim. Foi muito bom porque, além de nós conseguirmos alimentar pessoas, nós também deixamos esse dinheiro na economia local, então foi uma ajuda dupla. Nesses dois casos, nós saímos um pouco do nosso trabalho tradicional, que é de combater o desperdício. Essas cestas foram doadas, alguém comprou. E os cartões também foram recursos financeiros. E a primeira doação que chegou para a gente foi o Instituto ACP. Foi a primeira doação em recursos financeiros que aconteceu, então fica aqui o meu agradecimento público. Foi o primeiro carregamento de cartões que nós fizemos, então. Sempre com compliance, né? A gente recebe aqui, carrega cartão aqui, mostra a conta. E aí a gente conseguiu alimentar 1.200.000 pessoas no ano passado. Doamos mais de 5 milhões de quilos de comida no ano passado. Agora, a gente sabe que comida tem que ter todo dia. A gente ajuda, mas a gente não resolve. Mas aí é que está, né? A união de todos que vai fazer a diferença. A união, quanto mais pessoas fizerem, quanto melhor a nossa estrutura, mais inteligente a nossa estrutura, né? Estrutura do país, que dá esse continente social para a gente poder andar, se locomover, né? E olha, gente, não tem nada a ver com comunismo, nada disso. É só uma questão de eficiência, porque o que não pode a gente ter 60% da população brasileira, quase 70%, ganhando até 2 salários mínimos, né? E pagando imposto para chuchu, e isso não dá para viver, o que leva o país para um atraso, que é um atraso de todos nós. A gente poderia estar em outro lugar. O Brasil não é mais a 8ª economia do mundo, ele caiu na pandemia, né? Acho que é a 9ª ou 10ª, mas o nosso PIB é igual ao PIB da Califórnia. Imagina onde é que a gente estaria se a gente fosse um país mais eficiente, né? Que o nosso custo fosse menor, as pessoas investissem mais, tivessem... Não seria melhor para todos? No ano passado foi aprovada a lei que permite doação de sobra de alimentos por parte de empresas, restaurantes, supermercados, lanchonetes e todo tipo de estabelecimento que fornece alimentos. Eu sei que essa é uma luta antiga sua de conseguir mudar a legislação para permitir a doação. Qual que é o impacto quando as leis mudam no ciclo da fome? A iniciativa privada tem se engajado mais, você acha? Já dá para ver consequências positivas dessas mudanças de leis ou a gente ainda não acertou a lei certa para fazer isso funcionar? Então, você vê como tudo volta para o mesmo lugar, que é a gestão? A gente lutou muito pela lei do bom samaritano, que está dentro dessa lei também, que exime de responsabilidade civil criminal o doador de boa-fé de alimentos. Então, até então, eu sempre fui uma desobediente civil. Então, a gente lutou muito por isso, porque imagina, assim, não pode doar? Como não pode doar, né? Então, isso freia muito as pessoas de realmente terem essa cultura de doação como o Instituto MOL, de uma forma tão positiva, né, e assertiva, defende. E a outra parte da lei é essa que a Roberta citou. Porém, pergunta se não está havendo problemas. Essa lei saiu, mas essa lei ainda não está em vigor, porque gerou grandes discussões, porque não consultaram os conselhos regionais, nem a rede brasileira de bancos de alimentos, porque existem outros bancos de alimentos municipais. É muito relativo o que pode ser doado e o que não pode. Tem que trabalhar também as pessoas que recebem o transporte. Então, essa lei, ela foi promulgada, mas ela não é uma lei que está redonda e ninguém está a utilizando ainda, tá? Agora, eu queria contar para vocês que existe um outro banco, porque a gente não pode ter reserva de mercado, certo? Quem tem reserva de mercado não é evoluído, tá? Então, existe um outro banco de alimentos no Rio Grande do Sul, que ele é um pouquinho depois da gente, e ele não nasceu assim como eu, de sozinho ir lá e fazer, porque ele nasceu já dentro de um grupo de empresários que faziam parte do Rotary, etc., e da FIEG também, então, pessoas mais robustas, né? E eles conseguiram lá uma lei de 2001,
que eles conseguem entregar sobra de restaurante com a tecnologia de hotbox, etc. E a gente está na fila aqui, porque o parceiro deles lá é o Instituto Sodexo, do nosso querido amigo Davi Barreto, que está em São Paulo também. Nós trabalhamos junto com ele, trabalhamos na Brasilândia, em vários lugares, né? Então a gente está na fila para fazer isso aqui. E é muito importante, vocês imaginem o que se joga fora na indústria turística, hotéis, navios, festas de casamento. É claro que todo mundo hoje, dentro de restaurante, tenta gastar menos, tem menos desperdício, menos perdas, né? Mas sempre ocorre. Então a lei foi promulgada, mas ela não está operante. E outra curiosidade, as leis no Brasil, às vezes demoram 20 anos para ser promulgadas, boas leis. Ô Lu, quem quiser apoiar o Banco de Alimentos, colaborar com esse trabalho tão importante que vocês estão fazendo agora, o que pode fazer? Pessoas e empresas, porque a gente tem todas as categorias aqui ouvindo o nosso podcast, eu acho que o pessoal costuma ser bem engajado aqui. Legal. O pessoal de ESG, né, agora não gosto nem de dizer a palavra tá na moda, mas está mais em evidência, e outro olhar, né, e outra atitude que demorou, mas chegou, né, empresas pegarem para si a responsabilidade socioambiental, podem nos procurar, porque a gente atua em todas essas áreas, né, não de governança, mas social e meio ambiente, porque o desperdício de alimentos está totalmente ligado com as questões climáticas, perda de recursos naturais e recursos financeiros, então isso cabe bem para essas empresas, e é uma necessidade do Brasil, nesse momento, comer. Podem doar alimentos, podem doar dinheiro. Nós não temos convênio com o governo em nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. Então, é muito importante recursos financeiros para a gente, é o que faz a gente girar e fazer o nosso trabalho. Podem oferecer algum tipo de serviço que acham que pode ser útil para nós, como, por exemplo, uma frota de caminhões, alguma coisa assim. Até dar uma sede, quem sabe, né? Um galpão, qualquer coisa assim. Pode se voluntariar, no seu coração chamar. Entre em contato, a gente vê. Ser a mudança, né, que você quer ser. Começar dentro de casa, né, Lu? É sempre um bom começo. É o começo, Rô. Querida, nesse momento que a gente está, que infelizmente estamos com todos os piores recordes possíveis de desemprego, de fome, de mortes diárias, enfim, tá difícil ter perspectiva e manter a esperança. Você falou bem, né? Vocês já estão há 23 anos nessa luta. Essa não é a primeira crise que você vê, né? Como que você mantém a força para continuar todo dia? O que você acha que vai sair disso tudo? Será que a gente vai conseguir evoluir depois dessa experiência de aumentar doações, de sentir na pele tanta dor, tanto desespero? Para onde a gente vai? Qual que é a luz no fim do túnel? Eu acho que é o amor. Temos garantias? Não. Eu não tenho garantia de nada. Eu só tenho o meu trabalho. Eu acho que essa que é a missão do ser humano, né? Entender que eu tenho um teto, eu estou física num lugar, mas essa terra aqui não é minha. A gente convencionou que a gente pode comprar pedaços de terra, né? Então, assim, o que nós somos realmente? Estamos a serviço de quê? Foi a pergunta que eu me fiz lá há muitos anos atrás, né? Estou a serviço de quê? A questão das pessoas é uma questão emocional. Eu costumo dizer assim que o maior desafio é a sua própria biografia. Cada um tem que lidar com a sua própria vida. Eu tenho que lidar com a minha e cada um com a sua, né? Ou seja, eu também tenho minhas questões. Para que a gente está aqui? Qual é o sentido de uma sociedade? Eu falei isso no livro. Eu fui muito assim... Você escreveu um livro que o Daniel Goleman escreveu, Inteligência Social, escreveu Emocional e depois Social. Eu vou, porque a minha pegada é outra, é sociedade, sociedades. O que significa isso? Pessoas viverem em grupo, onde uma apoia a outra. É justamente isso que significa sociedade, né? Então mas para ser uma coisa sem conflito nenhum, é claro que não. Mas é para a gente ver o que a gente vê, tanta morte, tanta pobreza no meio de tanta riqueza, esse desmatamento das florestas, essa poluição. Não, também não. A gente tem que entender qual é o desafio da nossa época e trabalhar para resolver o desafio da nossa época, né? Eu acho que a maior tecnologia é a tecnologia social, é fazer o bem. O bem é a maior inteligência. E isso sem ser piega, gente. Está demonstrado em todas as pesquisas ambientais, com o próprio ser humano, saúde mental. É isso, é harmonia, equilíbrio. É o bem. Bom, Lu, papo muito longo, mas é sempre inspirador falar com vocês, sempre dá um sopro de esperança de ver pessoas como você trabalhando e tendo esperança e energia para mudar as coisas, né? Mesmo vendo essa realidade tão dura há tanto tempo, né? Seguir na luta. Eu acho também que a sociedade tentou diminuir a maior palavra de todas, né? Então deve ser por isso que a gente está se diminuindo. Enfim, poderia passar o dia inteiro aqui falando com você, mas tempo urge aqui, então vamos já combinar um retorno seu em breve. Sempre que precisar da gente, vai ser um prazer ter você aqui, apoiando você nessa luta tão bonita que você faz com o Banco de Alimentos. Muito obrigado.
Arthur, de nada, Roberta, de nada, mas só acabando onde a gente começou, para a gestão política, né? Vamos fazer um apelo aos políticos para que eles realmente pensem no Brasil. A gente precisa de novas lideranças, né, Lu? Vamos colocar você no Congresso? Eu acho que esse seria um bom começo. Não, eu quero que você me representa. Esse é o nosso grande problema. A gente não tem representatividade e aí, enfim, outros tomam as decisões por nós e essas decisões não têm sido boas. Pois é. Meu voto é seu. Meu também. Já começou com 2, eu acho que agora tá fácil, hein? Meus amores, super, hiper obrigada. Vocês também fazem um trabalho maravilhoso. Continuem assim. E a Luciana volta no fim do episódio na rodada relâmpago. Muito inspiradora essa entrevista com a Luciana, né, Arthur? Ao mesmo tempo que a gente lamenta essa situação, essa enxugar gelo sem fim, também é muito comovente ver quem luta para mudar esses cenários, ainda mais nesse momento. Uma situação extrema, né? E, portanto, quem tem coragem de enfrentá-la tem um valor ainda maior nas nossas consciências, né? E ainda bem que tem pessoas como a Luciana lutando por iniciativas como o Banco de Alimentos. E uma coisa é certa, a fome é urgente, não dá para esperar outras coisas andarem para a gente botar a comida de amanhã no prato de milhões de pessoas. Todo mundo precisa comer para não morrer, todo mundo precisa comer melhor para conseguir desenvolver uma saúde plena e poder se educar e gerar o impacto que a gente quer, né, na criação de filhos, no desenvolvimento de empreendimentos, tudo que a gente fala começa ali. E se tem gente com fome, dá de comer. Esse é o lema de uma campanha de financiamento coletivo liderada pela Coalizão Negra por Direitos, em ação conjunta com mais de 200 organizações e movimentos sociais, que estão aí mobilizando suas forças para arrecadar fundos para ações emergenciais de enfrentamento à fome e à miséria, enquanto essa pandemia não acaba. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá-lhe de comer. O Douglas Belchior, articulador e porta-voz da campanha, contou que foi feito um mapeamento dos territórios e das famílias atendidas pelas ações de todas essas organizações que já compõem a Coalizão Negra por Direitos e das suas parceiras. Assim, eles identificaram 223 mil famílias a serem apoiadas em periferias, favelas, palafitas, comunidades ribeirinhas, quilombos, em todo o território nacional. O objetivo é arrecadar 133 milhões de reais. Em pouco mais de um mês, já foram doados mais de 7 milhões. Isso significa que 35 mil famílias já serão assistidas. E hoje são quase 30 milhões de pessoas que não conseguem fazer 2 ou 3 refeições diárias. Um contingente enorme que já sofre com a fome. E campanhas humanitárias de nível nacional estão acontecendo e tem gente com fome, é uma delas. E é aquela organizada por grupos do movimento social, do movimento popular, do movimento negro em especial. É uma campanha que vem a partir de um mapeamento realizado por organizações da sociedade civil que atuam nos territórios, desde o Acre, passando pelo Amapá, chegando no Rio Grande do Sul, em todo o país, acompanhando, fazendo luta política social, mobilização e luta por direitos sociais. E é através desses grupos que o alimento vai chegar na casa das famílias, quase 223 mil famílias mapeadas, nessa campanha bonita que tem a adesão de artistas, que tem a participação de organizações da sociedade civil que são muito importantes, além da Coalizão Negra por Direitos, a Oxfam, a Anistia Internacional, as Redes da Maré, Favelas na Luta, o Orgânico Solidário também, porque parte desses recursos serão investidos em agricultura familiar e fazer chegar também à casa dessas pessoas um alimento saudável, além de outras organizações como o Fundo Brasil de Direitos Humanos, como a ABCD, e que estão ativas no processo, né? Elas vão mobilizar as comunidades, receber os alimentos e fazer chegar na mesa de quem mais precisa.
O Douglas explicou que a distribuição será feita por meio dos pontos físicos, onde estão as organizações que já compõem a Coalizão Negra por Direitos em todo o Brasil. A ideia é também estimular a formação de mutirões de solidariedade, grupos de pessoas dispostas a atuar na entrega das cestas básicas. As doações serão revertidas em alimentos, produtos de cuidados com saúde e higiene, no equivalente a R$ 200 mensais por família num período de 3 meses. Ele conta pra gente como todo mundo pode ajudar. As pessoas podem colaborar de diversas maneiras. A principal delas, doando, praticando solidariedade ativa. Através do site temgentecomfome.com.br, a pessoa doa de R$1 a 10, a 100, a 1.000, 2.000, enfim. As doações são livres pela própria plataforma, também pelo PayPal, inclusive doações internacionais, e pelo Pix. É possível ajudar além da doação? Claro que é. Você pode, por favor, agitar a nossa campanha, fazer chegar mais longe, compartilhar os materiais das redes sociais da Coalizão Negra por Direitos, também da Anistia Internacional, também da Oxfam, também do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que são as organizações que mantêm, cada um na sua plataforma, essa mesma campanha, acompanhando nas redes sociais e inclusive seguindo o Instagram da própria campanha, Tem Gente com Fome Oficial. Por esses canais você fica conhecendo as novas peças da campanha, tem acesso aos vídeos e no site todas as informações da campanha também em nível nacional, inclusive a página da transparência, já que essa é uma campanha que é acompanhada por uma auditoria independente e que explicita e reafirma a lisura, a honestidade e a seriedade com o uso dos recursos. Então já aproveita e acessa temgentecomfome.com.br, porque quem tem fome tem pressa. Nós vamos deixar indicado o link para essa e outras iniciativas que combatem a fome na descrição do episódio. Bom, e além da doação em dinheiro, alguns produtos também podem contribuir para amenizar esse problema. São os famosos produtos sociais, que a Duda Schneider, nossa colunista aqui, conhece muito bem e traz hoje mais uma dica para a gente sobre esse tipo de doação. Oi gente, eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Produto Social da Semana. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer por aqui, que é a autopropaganda. Mas claro, né, por uma ótima causa. Já que a gente tá falando no episódio de hoje sobre a situação atual da fome no país e como podemos doar para mudar isso, não tinha como não comentar sobre o mais novo lançamento da Editora MOL, em parceria com o Roldão Atacadista. Como em todas as nossas parcerias, o produto é vendido no caixa e tem renda revertida para uma ou mais organizações. Nesse caso, temos como ONG beneficiada instituições que combatem a fome no Brasil. São elas Amigos do Bem, Banco de Alimentos, Caça Fome e Santa Fé. E o produto ele é lindo e tem um conteúdo incrível. É o livro 51 ideias para você economizar na sua casa e 51 ideias para você economizar no seu negócio. Custa só R$ 4,90, sim, menos de R$ 5,00. E se forem vendidos os 70 mil exemplares que estão disponíveis nas lojas, a doação ultrapassa os R$ 115 mil. Então, na próxima vez que você for no mercado, lembra de ir no Roldão e garantir o seu exemplar. Agora, se você não mora em São Paulo para ir em um Roldão, você pode em breve garantir seu exemplar online no e-commerce da MOL, que é o www.bancadobem.com.br. Por lá você encontra muitos outros produtos sociais, como já falamos por aqui no primeiro episódio do Aqui Se Faz e Aqui Se Doa. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado e até a próxima! Obrigada, Duda, pela sugestão de produtos que ajudam a gente a transformar a realidade. E por falar em transformação, como é que a gente contribui para combater a fome se você está com aquele problema de Mas eu não tenho dinheiro? A Rafa Carvalho tem sempre uma solução para doador nenhum botar defeito. Conta mais, Rafa. Oi, Roberto e Arthur. Hoje o assunto é sério, né? Quem tá vendo notícias nas últimas semanas sabe que entre as muitas formas como o brasileiro tá sentindo essa pandemia, uma das mais graves é o aumento da insegurança alimentar e da fome no Brasil. Sério, faz uma pesquisa rápida aí na internet. Você vai descobrir que tem dados que dizem que 1 em cada 7 brasileiros tá passando fome. Que o Brasil está de volta ao mapa da fome também, e que recentemente mais da metade da nossa população se declarou em situação de insegurança alimentar, seja ela leve, moderada ou grave. Isso é assustador, gente. É difícil. Acho que todo mundo aqui ouviu a Luciana mais cedo descrevendo o que significa viver em insegurança alimentar e conseguiu entender como isso pode ser desesperador para muitas famílias aqui no nosso país.
é o tipo de coisa que tem que motivar a gente a arregaçar as mangas sim e ajudar quem precisa, urgentemente. Eu vou sugerir aqui uma coisa que eu vi alguns amigos fazendo na minha vizinhança desde o início da pandemia e que ganhou força principalmente quando muita gente começou a perder o emprego e não saber de onde tiraria dinheiro. Mutirão de arrecadação de alimentos. Você não consegue gastar dinheiro no mercado para comprar um saco de arroz além do seu? Eu tenho certeza de que você tem um colega ou pelo menos um vizinho que consegue fazer isso por você. Se você morar em condomínio, eu dou até uma dica. Peça autorização para deixar um panfletinho bem visível em algum lugar do seu condomínio em que as pessoas vejam quando vão sair de casa, como o elevador ou o portão de saída. E aí vale escrever, abre aspas, está indo ao mercado? Se você puder, compre um pacote extra de alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, e deixe no meu apartamento, número tal. Iniciei um mutirão de arrecadação para ajudar pessoas com fome. Doarei os alimentos para a instituição X, que faz isso, isso e aquilo, e já ajudou Y pessoas. Conto com você. Você não tem vizinhos? Você não consegue arrecadar alimentos? Seu apartamento é pequeno? Você tem vergonha? Então vale, com todos os cuidados, ir para a rua para ajudar. Existem inúmeras organizações, especialmente desde o ano passado, distribuindo quentinha nas ruas, especialmente nas grandes cidades. Um par extra de braços e também de olhos gentis com quem não tem o que comer e precisa de uma marmita doada é sempre bem-vindo. Procure organizações de bairro, igrejas ou outras instituições que estão fazendo esse trabalho. Nesse caso, a sua função vai ser até mais simples. É só mesmo aparecer e estar à disposição. Isso, pessoal, é colocar em prática a lição que esse quadro tenta ensinar de novo e de novo. Às vezes, para ser parte de um movimento, a gente não precisa desembolsar grana. Só precisa acender uma faísca com consciência e coração aberto, mostrando dados que corroborem a importância de abraçar uma causa e ressaltando a urgência dela, nesse caso em especial. E aí é torcer para que mais gente se contagie por isso. Quando a causa é urgente, a nossa ajuda precisa ser urgente também. É com vocês, Roberta e Arthur. Muito bom, Rafa. Todo mundo consegue fazer sua parte, né? E se você quiser fazer a sua também para deixar esse podcast ainda melhor, escreve pra gente. O e-mail é contato@institutomol.org.br ou manda um direct no nosso Instagram, @institutomol. Manda mesmo, gente. A gente adora receber o retorno, a crítica de vocês. A gente lida bem com críticas negativas, né? A gente prefere as construtivas, mas as negativas também a gente consegue sobreviver e evoluir com elas. Para encerrar, vamos ouvir novamente a Luciana Quintão na nossa Rodada Relâmpago. Luciana, eu vou te perguntar 5 perguntas rapidinhas e você fala a primeira coisa que tiver à cabeça, tá bom? Pronta. 1. Qual foi a sua doação mais recente? Que difícil. Minha doação mais recente foi o meu tempo. Muito bom. Boa, todo dia. Ô Lu, o que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida? Olha, na realidade, eu sempre quis que as pessoas que soubessem, porque eu sempre fui tranquila com doação. Acho que doação é uma coisa que a gente precisa fazer, tá? A gente doa o que a gente tem sobrando, né? E quanto mais coisa boa a gente tiver para doar, significa que a gente está mais feliz, mais pleno, que a gente tem mais abundância. E a doação para o lugar certo, ela estrutura. Eu não sei o que eu queria saber antes sobre doação. E quem que te inspira a doar mais? Ter um mundo melhor. Eu sei que parece clichê, mas é isso, é ter um mundo melhor, é ter mais justiça, ver as pessoas se reconhecendo como iguais, que todos tenham oportunidades. E a natureza, gente, eu sou apaixonada pela natureza. Então, assim, a natureza destruída me corta o coração, porque eu realmente tenho um amor pela natureza, uma devoção daquelas que olham uma florzinha e choram, se for o caso, assim, fica olhando ali o pôr do sol. Acho a natureza a coisa mais bonita, né? Inclusive, a religião nasceu das pessoas observarem a natureza e falarem assim, nossa, como isso funciona, né? Que ciclo é esse? Olha, a gestação, o dia, a noite, né? A florzinha, a árvore. Gente, a natureza é tudo de bom. Essa eu acho que é fácil. Qual é a sua causa do coração hoje? Acabar com as fomes. Uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais evoluída. Com certeza. Bom, Lu, é isso. Muito obrigado. Um prazer ter você com a gente. Prazer foi meu. E por hoje é isso, pessoal. Vamos doar, vamos contribuir para erradicar essas estatísticas tão vergonhosas da fome no nosso país.
Esse podcast é uma correalização do Instituto MOL e do Movimento Bem Maior. A produção é da Elaine Martins e pelo Instituto MOL colaboraram Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais! Até!